Tiagão, eu tenho percebido que na internet tem se falado muito de Deus, de religião. Qual é a tua posição? É porque eu tô enviesado? É porque a internet tá propagando mais isso? É porque eu tô prestando mais atenção? Ou é porque, sei lá, parece que tá vou até colocar em aspas, um hype agora falar de Deus? O que tá acontecendo é o seguinte. Tem um lado negativo e positivo, eu vou explicar os dois. Nós estamos numa geração que prosperou muito, uma geração que conquistou muitos objetivos. A gente viveu o que nossos pais jamais sonharam em viver. Jamais. Quantas vezes você viajou de avião, foi para lugares que seus pais não puderam ter isso? Jamais. E não é questão financeira, era questão de mentalidade, de uma geração que não tinha realmente essa mobilidade que a gente tem. Então a gente está vivendo uma autodescoberta muito grande, uma autorrealização muito grande, e aí vivendo isso a gente descobriu que existia um vazio. Cara, ainda assim eu tenho depressão, ainda assim eu não estou totalmente feliz. Ainda assim me falta alguma coisa. Pô, tô com dinheiro no banco e ainda assim me sinto inferior a um monte de gente. O que tá acontecendo comigo? Aí não tem jeito. As pessoas começam a descobrir Deus. Que é o que dá realmente sentido à vida. Só que, da mesma forma que muita gente está descobrindo Deus pela necessidade que está tendo de Deus, outros só estão usando, como você falou, o hype, tá usando um momento para criar um público. Porque nada mais fácil do que você criar um público que está em profunda necessidade. Então, quando você vai falar de uma coisa que o público está numa profunda necessidade e você tem uma solução que não precisa de formação acadêmica, não precisa de histórico, não precisa de nada. É só você falar, Deus é a solução. Pronto, você já tem um público. Você tem 1 milhão de pessoas que querem escutar sobre isso. Então, muitos impostores, é claro, é normal, em qualquer segmento, né, em qualquer viés, viram os impostores. Tem gente que só usa Deus para atrair público, às vezes não é nem para ganhar dinheiro. Tem gente que para ganhar dinheiro, tem gente que é só para atrair público mesmo, porque o lance do like na internet está muito ligado à aceitação, né? Você não tem um abraço às vezes nem do teu pai, mas 100 likes na internet para você, tô me dando bem na vida, né? Você não é aceito pelas pessoas que importam, mas a internet ela te dá essa morfina de você se sentir bem por um tempo. E por isso que tá essa guerra. Né? As meninas com 12, 13 anos, elas se sujeitam, vou ficar seminua e vou dançar no TikTok para ser aceita. Sim. Com 12 anos de idade. Isso era um problema que geralmente dava na juventude. As mulheres e os homens começavam a não se sentir aceitos e faz qualquer coisa pela aceitação. Está cada vez ficando mais precoce isso. Então, a necessidade de Deus é muito grande na nossa geração porque a gente tentou outras coisas primeiro. Porque, por exemplo, tem um versículo bíblico que as pessoas não entendem muito, que diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou isso. Aí você acha que Jesus está condenando a riqueza. E não está. Porque na Bíblia tem vários milionários e bilionários. Sim. Ele está condenando o seguinte, geralmente quando você fica com muito dinheiro e alguém seu fica doente, ao invés de você orar, que é a conexão que a gente tem com Deus, você vai tentar gastar dinheiro para resolver primeiro. Se você tem um problema com alguém, você primeiro vai no melhor advogado antes de ir em Deus. Então é quando você bota alguma coisa na frente de Deus. Não é que você não vai fazer o resto. Certo. Se eu tiver um problema jurídico, eu vou resolver com o advogado. Se eu tiver um problema de saúde, eu vou resolver no médico. Mas primeiro, eu vou buscar Deus, que é o versículo que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o que está acontecendo é muita gente buscando a Deus por necessidade. E outra coisa, antigamente os evangelistas católicos, evangélicos, pregavam nas esquinas, nas praças públicas e não convenciam as pessoas como hoje, sem pregação, estão sendo convencidas. Hoje em dia eu tenho amigos que me escutam falar sobre Deus sem eu nunca ter pregado para elas. Eu não sou um evangelista, eu não fico, João, você tem que ir na igreja, tá? João, olha só, você tem que ler isso aqui. Eu não sou um evangelista. Só que você começa a conversar comigo, passa um tempo, você começa a se interessar e você procura, você pergunta. Isso é a primeira vez na história que está acontecendo. As pessoas estão buscando Deus. Né? Não é mais uma estratégia de evangelismo, as pessoas querem Deus, porque realmente, para esse vazio do ser humano, o que resolve é a espiritualidade.